bem-vindos ao Pergaminhos Bíblicos. Graça e paz a todos. Hoje com a 9ª mensagem sobre os fundamentos da oração. Inscreva-se no canal e nos ajude a divulgar a Palavra de Deus, também através do YouTube. A mensagem de hoje está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículos do 24 ao 31. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Por que verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste? Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Pedindo o que Deus quer dar, é o que nos mostra o texto. Pedir, que é falar de suas necessidades ou das de outro a alguém na esperança de receber ajuda. Levar a Deus, por meio de palavras ou pensamentos, suas necessidades ou de outros. Deus é algo muito difícil de definir, mas Deus pode ser entendido como a divindade excelsa, ou seja, alto, sublime, elevado, superior, revelada ao homem pela criação, conforme Romanos 1, 19 e 20, e por sua palavra, conforme Hebreus 1, do 1 ao 3. Theos, que é o termo grego para Deus, que traduzido significa deidade, divindade, o que é objeto de culto. Esse termo grego traduz as palavras hebraicas Elohim e Yahvé. Elohim significa supremo, poderoso, e nos indica o seu poder e preeminência, superioridade, excelência, predominância, alto valor, notabilidade. Ele é o ser supremo do universo. Yahvé significa eu sou ou eu serei. Yahvé é o nome pessoal de Deus, tão intimamente identificado com o seu ser que muitos judeus se recusavam a pronunciá-lo. Ainda hoje, muitos se recusam a pronunciá-lo. O chamam de Hashem, o nome, ou Adonai, o Senhor. Yahvé indica sua existência não criada, não originada, imutável, eterna e sustentada por si mesmo. Yahvé também foi que deu origem aos nomes Jeová ou Javé. Isso se deu quando foi acrescentado as vogais da palavra Adonai ao tetragrama YHWH, que se pronuncia Yahvé, o eu sou ou eu serei. Se bem que no hebraico não há vogais, mas há uns símbolos que substituem as vogais, chamadas de símbolo massorético.
pedindo o que Deus quer dar. Querer é ter o desejo ou a intenção, é consentir, é estar de acordo, é manifestar a sua vontade. Dar, pôr na possessão de alguém, ceder, entregar, oferecer como presente, passar às mãos de alguém. Notamos aqui uma oração feita de conformidade com a vontade de Deus. A palavra orar, em suas diversas formas, é encontrada cerca de 370 vezes na Bíblia. Há também cerca de 650 orações registradas na Bíblia, com aproximadamente 450 respostas a estas orações. Sendo um tema tão frequente na Bíblia, devemos dar maior importância a ele. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o evangelho que leva o seu nome, escrito entre 63 e 70 depois de Cristo. O livro descreve a história da era apostólica e a história das origens do cristianismo. Esse texto de Atos 4, do 24 ao 31, narra a oração da igreja depois que Pedro e João foram livres da prisão ordenada pelos sacerdotes, pelo capitão do templo e pelos saduceus, pelo fato de terem curado um coxo na porta do templo e anunciarem a Jesus ressuscitado. Esse é um modelo de oração maravilhoso em tempos de perseguição. Uma oração com propósito definido, direcionada ao soberano Deus de forma apropriada. Na oração, eles pediram a Deus exatamente o que Deus quer que seja feito, divulgar de forma poderosa a sua palavra. E a resposta de Deus foi enchê-los do Espírito Santo para que se cumprisse o pedido que haviam feito a Deus, anunciar sem medo a sua palavra. O versículo 24 nos mostra que havia um grupo em constante oração, assim também como podemos ver em Atos 1,14 e Atos 12,12. O versículo também nos mostra que é preciso reconhecer a grandeza de Deus, principalmente quando nos dirigimos a Ele em oração, conforme nos mostra também Neemias 9,6, Isaías 37,16 e Apocalipse capítulo 4, versículos do 8 ao 11. Os versículos do 25 ao 27 nos mostram a fúria dos poderosos terrenos, mas o Salmo 2, do 1 ao 4, diz que o Senhor ri-se deles. Veja o que aconteceu com Herodes em Atos 12, do 20 ao 24, foi consumido por vermes por não glorificarem a Deus. Veja o que aconteceu com Judas em Mateus 27, do 3 ao 5, morreu por sua traição e orgulho. Veja o que aconteceu com os religiosos, com os incrédulos e com o centro da religiosidade, conforme Mateus 23, 33, João 8, 24 e Lucas 21, do 20 ao 24. Se perderam no pecado por causa da sua incredulidade. Os versículos 27 e 28 nos mostram o cumprimento dos propósitos de Deus. Nos mostram que os propósitos de Deus não são interrompidos pelas perseguições. Eles fizeram com Jesus o que o Senhor permitiu que fosse feito, conforme podemos ver em João 3,16, João 10, 17 e 18, Romanos 5,8 e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 22 ao 24.
Porém, Jesus foi até o fim de sua missão sem fracassar diante dos que se achavam poderosos e nos deu o exemplo do que é a ausência de medo que os irmãos estavam pedindo aqui. Os versículos 29 e 30 clamam por intrepidez. Os apóstolos, juntamente com os irmãos, falam com Deus que os que se acham poderosos continuam na mesma fúria de sempre, mas que eles precisam da mesma intrepidez de Jesus, ou seja, que eles precisam da mesma ausência de medo que Jesus tinha para continuar anunciando a palavra, pois a mão do Senhor continua estendida para operar curas, sinais e prodígios por intermédio do nome de Jesus. Mas a pregação do Evangelho precisa avançar. O versículo 31 nos mostra a resposta de Deus. Conforme os versículos 29 e 31, eles pediram intrepidez para pregar a palavra e receberam. Foram cheios do Espírito Santo. Nota que, quando a oração é segundo a vontade de Deus, a resposta é favorável, conforme podemos ver em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. O texto nos mostra que, independente das circunstâncias, quando obedecemos a Deus, usamos a fé e os fundamentos de uma oração que agrada a Deus, sem quebrar princípios, a resposta do Senhor é certa. Conclui-se que Deus deseja manter uma boa relação com os homens obedientes e de bom coração, mas que para isso não se deve quebrar princípios por ele estabelecidos. Conheça-os e desfrute da riqueza da graça de Deus. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.